Fala galera bonita do canal Leg Trânsito, aqui Ronaldo Cardoso apresentando mais um episódio do Leg Trânsito Responde. Para quem não está acompanhando, toda semana a gente publica lá no Instagram a postagem Leg Trânsito Responde. Você vai lá, deixa a sua dúvida com a hashtag Leg Trânsito Responde, pode ter a sua dúvida respondida aqui no vídeo e ainda vai participar de um sorteio semanal de um dos nossos cursos online. Então não dá para perder, né? Corre lá e segue a gente no nosso Instagram, que está aparecendo aqui em cima para você. Bora então para a primeira dúvida? Vem comigo. A primeira dúvida de hoje, quem mandou foi a Elisângela. Ela disse o seguinte: se o veículo circula em uma via de mão única, com duas ou mais faixas, eu considero uma passagem ou uma ultrapassagem? Tenho dúvidas. Você pode esclarecer, por favor? Muito bem, Elisângela. O que define se é uma passagem ou uma ultrapassagem é o fato do veículo fazer a transposição de faixas. Como você bem exemplificou, se você está numa pista ali com várias faixas, duas ou mais faixas, todas na mesma direção, a gente tem um veículo na faixa do meio e um veículo na faixa da esquerda. Esse veículo que está na faixa da esquerda desenvolve maior velocidade do que esse que está na faixa do meio. Esse veículo aqui da esquerda vai passar pelo outro que está na faixa do meio. Vai passar, ele vai embora. Ele não mudou de faixa, percebeu? Agora, se esse veículo aqui está atrás desse outro que está na faixa do meio e ele vem desenvolvendo maior velocidade, vai chegar num ponto aqui que ele vai precisar de mudar de faixa, vai deslocar para a faixa da esquerda, vai avançar à frente desse veículo e tão logo tenha avançado à frente, ele vai retornar à faixa central, faixa de origem. Então, essa transposição de faixas é que caracteriza a ultrapassagem. Ok? Essas definições você encontra no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Só consultar lá no Google. CTB Planalto. Bom, vai abrir o primeiro link. Lá no finalzinho, anexo 1, procura lá. Passagem e ultrapassagem. Tecnicamente você vai encontrar explicadinho. Explicadinho não, tecnicamente você vai encontrar lá. Mas explicadinho é do jeito que eu fiz aqui. Eu acho que vai ficar mais fácil para você entender e aplicar caso você tenha alguma dúvida. Muito obrigado pela sua dúvida. Bora então para a dúvida número 2. A dúvida número 2 foi enviada pelo Dirija Sem Medo Paula Pim. Ela disse o seguinte: oi Ronaldo, boa tarde. Me formei recentemente como instrutora de trânsito e pretendo dar aulas particulares para habilitados. Uso veículos para estudar, uso seus vídeos para estudar e montar minhas aulas. Em uma reportagem do Portal do Trânsito aí do meu amigo Celso Mariano, a fera, sobre parada e estacionamento, informa que parada é a imobilização do veículo com a finalidade de tempo estritamente necessário para efetuar embarque e desembarque de passageiros, ou seja, em local apropriado e devidamente sinalizado com a placa de regulamentação que permite a parada do veículo apenas para esses fins. Nesse caso, o motorista deve permanecer no veículo com o pisca-alerta ligado. No seu vídeo, você informa que o condutor pode desligar o carro e ajudar com as bagagens. Fiquei na dúvida se pode mesmo ou não. O que o agente de trânsito vai considerar? Poderia me ajudar com isso? Um abraço. Bom, a pergunta é longa, é imensa. Eu demorei 1 minuto só para ler. Mas valeu demais. Paula, deve ser Paula aqui, tá? Dirija bem sem medo, Paula. É o seguinte... Também lá no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro tem as definições entre o que é parar e o que é estacionar. E de fato, é considerado parada quando você imobiliza o veículo rapidamente, pelo tempo suficiente, estritamente ao suficiente necessário para embarcar ou desembarcar passageiros. E aí você disse aqui, então quer dizer que eu só posso imobilizar onde tiver a sinalização regulamentadora permitindo. Na verdade, não carece nem de sinalização regulamentadora permitindo. Basta que não proíba. Por exemplo, tem lá a placa de estacionamento R6A, se eu não me engano, com um corte só. Ali é proibido estacionar. Então você pode imobilizar ali e fazer o embarque e o desembarque sem maiores problemas. A questão toda que você levantou está no fato de se tem que manter o veículo ligado e com o pisca-alerta ligado. Motor funcionando, pisca-alerta ligado. Isso também se pode sair do veículo e ajudar o passageiro com as bagagens que estão lá no porta-mala. Bom, eu não sei porque eu não li a matéria lá no Portal do Trânsito, mas você, ao embarcar ou desembarcar alguém, não tem lugar nenhum na legislação que te obriga a manter o veículo ligado. Você pode desligar o motor, aliás,
Convém que você faça isso por questão de economia de combustível e por questão de diminuição de poluição, tanto sonora do barulho do motor funcionando, quanto atmosférica, a poluição do ar, queima de combustível, né? Então, recomenda-se, inclusive, que você desligue o motor. E não há necessidade de ligar o pisca-alerta nesse caso, a não ser que lá tenha informação complementar. Portanto, o tempo mantenha o pisca-alerta ligado. Então, se a sinalização obriga, sim. Mas se a sinalização não diz nada, vamos supor que tem só a plaquinha lá, R6A, que é estacionamento proibido. Você pode mobilizar ali, não precisa de ligar pisca-alerta, não precisa de manter o motor funcionando nem nada. Então, esclarecido aí. Agora, você pode sair do carro e ajudar o passageiro com a bagagem? Pode e deve. Se você é um motorista de um Uber, por exemplo, se é um motorista de um táxi, por exemplo, ou ainda que seja um motorista do seu carro, com a sua avózinha, com a sua mãe, seja com quem for, tem bagagem lá atrás, você está desembarcando essa pessoa no rodoviário, por exemplo, terminal rodoviário. Você vai falar, só avózinha, desce aí, vai lá no bagageiro, pega a bagagem e desembarca? Claro que não. Inclusive, eu até escrevi um texto, eu vou deixar ele aqui embaixo, que fala assim, detalhadamente, levanta um questionamento sobre isso aí, que é o desembarque e embarque sob uma perspectiva diferente. Tá? Vou deixar o link aqui embaixo, leia aí, tenho certeza que vai te ajudar muito. Obrigado, Paulo, pela pergunta. Bora para a próxima dúvida. A dúvida é de Barbosa da Silva Mateus. Boa noite. Se eu for pego dirigindo um caminhão com a carteira provisória de categoria B, eu perco a minha provisória? Perde sim. Por quê? Porque você está dirigindo um veículo para o qual você não é habilitado, de categoria diferente. Isso é uma infração gravíssima vezes 2, está lá no artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro. E quem tirou carteira aí sabe que com a carteira provisória não pode cometer infrações gravíssimas, nem graves, nem ser reincidente em infrações médias. Então, nesse caso, você estaria cometendo uma infração gravíssima e vai perder, sim, a sua carteira provisória, tá? Obrigado aí pela sua pergunta. Próxima dúvida aí. Carmelita Ramalho perguntou o seguinte: boa tarde, como faço para passar e reduzir as marchas sem dar tranco ou então não entrar a marcha? Carmelita está sofrendo aí nas aulas práticas de direção, né? Ou então já tirou carteira e está tendo problema aí na hora de trabalhar com as marchas. Carmelita, esse tranco na hora de reduzir a marcha acontece pelo seguinte: a velocidade do seu carro está acima da marcha adequada. Por exemplo, você está de terceira, vamos começar lá de cima, você está de quinta e quer reduzir para uma quarta. Se você fizer isso com um veículo a 80 km por hora, na hora que você colocar a quarta e tirar o pé da embreagem, o carro vai dar uma segurada, vai dar aquele tranco. Por quê? Porque 80 é uma velocidade alta para a quarta marcha. Até não seria se você estivesse indo ultrapassagem, acelerando, mas em caso de redução, não. Então não é adequado. Você está de quarta, quer puxar para terceira, tem que deixar a velocidade cair. Eu recomendo que deixe cair para uns 30 por hora. Tá? Caiu para uns 30 de quarta, puxou para a terceira, ou empurrou nesse caso, que a terceira aqui é para frente. Tirou o pé da embreagem, aí o carro vai mais suave, entendeu? Claro que o pezinho da embreagem também ajuda. Você fazer uma meia paradinha assim no ponto da embreagem, aquela altura ali que você tem que treinar, ajuda um pouquinho. Não é parar, mas é dar uma folgada. Você solta de uma vez, a tendência é que o carro dê ali o tranco na hora que ele sentir a transmissão trabalhando com o motor, que é a caixa de marcha e motor. Então, faça devagarinho, dando aquela pausada que ajuda. Então, ó, a dica, reduzir a marcha, reduza bastante a velocidade antes. Se você reduzir bastante a velocidade antes de reduzir a marcha, na hora que você tirar o pé da embreagem, já não vai dar esse tranco todo, tá? E sobre o errar a marcha ali, vai colocar a marcha não entra, isso é posicionamento errado da mão na alavanca, tá? Para cada marcha ali tem a posição certinha da mão, o trabalho certinho com a mão. Infelizmente, as pessoas aprendem a dirigir, mudar a marcha ali, e não se atentam para isso, posição de mão na alavanca. Isso depois incide no automatismo incorreto e vai gerar essas consequências que você está tendo aí. Você não acha a marcha na hora que você precisa. Tem N vídeos aí na internet sobre mudança de marcha, nosso mesmo, no nosso canal que tem um monte. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você pelo menos um para te ajudar aí. Beleza? Obrigado pela sua dúvida. Próxima pergunta aí. Quem perguntou agora foi a Jaque Soares. Perguntou o seguinte: tenho a CNH de categoria B. Gostaria de saber como faço para acrescentar ACC. Gosto muito dos seus vídeos e lives. Obrigado. Obrigado você, Jaque, pelo carinho e pela audiência. Olha, você tem categoria B, quer adicionar ACC? ACC, para quem não sabe, é autorização para conduzir ciclomotor, para conduzir aquelas cinquentinhas. Se você tem categoria A, não precisa tirar ACC, porque quem tem categoria A pode conduzir ciclomotor também. Então, são motocicletas, triciclos e ciclomotores também. Mas se você só tem a B mesmo, conforme você disse, a partir de 16 de setembro agora,
vai entrar em vigor uma alteração que houve aí no processo de habilitação, onde você não vai precisar nem de passar pela autoescola para tirar a sua ACC. Você vai fazer o seguinte, você vai lá no Detran, vai dizer lá, eu quero tirar a minha ACC, eles vão emitir uma taxa para você, você vai pagar essa taxa e vai na clínica fazer avaliação médica, para ver se você tem condições físicas, médicas, para conduzir um veículo de 2 rodas, aí, um ciclomotor. Então, sendo aprovado, é exame simples, aquele exame de vista ali, praticamente se resume no exame de vista. Sendo aprovado, já pode passar a mão no seu ciclomotor e ir fazer a sua prova de direção. Obviamente, você tem que pagar a taxa do exame de direção e marcar esse exame. Você pode fazer isso diretamente lá no Detran, não depende mais da autoescola, tá? A partir de 16 de setembro você pode fazer assim. Minha recomendação, vá na autoescola, porque eles vão te orientar em cada passo disso, as taxas que precisam ser emitidas, e você precisa fazer pelo menos algumas aulas ali de prática no seu ciclomotor, pode ser no seu mesmo, lá na motopista. Porque se não fizer, fica difícil. O exame ali na motopista, ele envolve alguns detalhes técnicos de exame que você por si, ainda que tenha uma boa habilidade, um bom domínio no seu ciclomotor dirigindo na via pública, você lá na motopista você vai estranhar e certamente vai ter problema com isso aí. Então a minha recomendação é, procure a autoescola. Eles já emitem as taxas todas, já marca seu exame, faz lá algumas aulas, suficiente para você entender que já está preparada e pronto. Partir para o abraço e botar sua ACC no bolso aí, tá? Obrigado pela pergunta. Próxima dúvida aí. Quem mandou agora foi o Branquinho00. Vamos lá, ele perguntou o seguinte. Boa noite. Quando o motorista de um carro que está em movimento permite que passageiro leve um cachorro no seu colo, ficando com parte do corpo para fora do carro, ele está cometendo alguma infração de trânsito? Esse transporte de animais em veículos é sempre um problema. A primeira coisa que a gente precisa observar é o cuidado com o animal, né? Porque o animal solto ali dentro, qualquer colisão, ele vai se deslocar ali dentro, em alguns casos ser projetado para fora do veículo, pode ser esmagado pelo próprio veículo, atropelado pelo próprio veículo ou outros que venham na pista. Então é adequado que você tenha ali aquele recipientezinho direitinho para colocar o animal e prender ao cinto de segurança é a forma mais correta. Não que seja obrigado, tá? Não existe legislação obrigando você a usar aquilo ali. Segunda coisa, o animal solto ali dentro, numa colisão, ele pode estar pesando ali uns 10 quilos, mas na colisão ele é projetado em centenas de quilos. E aonde ele pegar, ele vai provocar lesões graves, então não é adequado também, tá? Em relação à sua pergunta, o passageiro pode levar o animal no colo? Pode levar no colo. Não é recomendável, igual eu acabei de dizer. Mas não pode deixar que ele coloque a cabeça para fora da janela e fique ali tomando vento. De vez em quando a gente vê uns vídeos assim, né? É proibido, Ronaldo? Onde que isso é proibido? Mas, na verdade, não existe um dispositivo infracional específico para isso. Não existe. Mas existe uma infração que é transportar o animal nas partes externas do veículo. Obviamente, eu entendo que isso aí é quando o veículo tem carroceria e esse animal está sendo transportado lá atrás, no compartimento de carga lá atrás, aberto, parte externa. Mas alguns agentes fiscalizadores entendem que esse animal colocando a cabeça ou parte do corpo para fora, ele também está sendo transportado nas partes externas. E aí vai enquadrar dentro de um dispositivo infracional específico. Contudo, tem 3 dispositivos infracionais que podem acontecer aí, a depender da conduta, que eu vou mostrar aqui na tela e ler para você agora. O primeiro dele está lá no artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz o seguinte: dirigir veículo, aí lá no inciso 2, transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas, é infração média e a penalidade aí é multa. Observe aqui que nós estamos falando do condutor, dirigir veículo, tá? Artigo 235, conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados. Então, esse aqui é o que eu acabei de mencionar aqui na sua resposta, tá? Partes externas. Aí, infração grave, a penalidade da multa e a medida administrativa é retenção do veículo para o transbordo. Esse transbordo é tirar o excesso ali, ou que está sendo transportado nas partes externas. E alguns agentes ainda enquadram também no artigo 169, que é o dirigir sem atenção e os cuidados indispensáveis à segurança, que é uma infração leve, penalidade de multa. Esse último aqui, considerando que o animal solto dentro do veículo pode tirar a atenção do condutor. Esse último aqui, considerando que o animal solto dentro do veículo pode tirar a atenção do condutor, conforme tira mesmo. Pensa um cachorrinho, um animalzinho solto ali dentro do carro, pulando para lá e para cá. Então não convém, tá? Espero ter respondido a sua dúvida. Nós também temos um texto sobre isso no nosso blog. Vou deixar o link aqui na descrição para você. Confere lá. Obrigado pela pergunta. Próxima dúvida aí. Quem mandou foi a Loirá
parece que é esse mesmo, Loirá. Por que é permitido criança de 7 anos andar na garupa da moto e no banco do passageiro é proibido? Pois é, a legislação de trânsito costuma nos trazer essas surpresas aí. Eu também penso que transportar uma criança de 7 anos na garupa de uma motocicleta é mais arriscado do que transportar essa mesma criança no banco da frente de um automóvel, do lado ali do motorista. Certamente foi essa a sua dúvida, quando você disse banco do carona, né? Pois é. Mas a legislação de trânsito estabelece assim, tá? Para ser transportado na garupa de uma motocicleta, tem que ter pelo menos 7 anos. Já para ser transportado do banco da frente do automóvel, tem que ter pelo menos 10 anos. Essa é a regra e a gente tem que cumprir. Ó, Daniela Souza disse o seguinte: bom dia, Ronaldo Cardoso. Estou tirando minha carteira aqui em Perdões, Minas Gerais, e vou para o exame esse mês. Gostaria de saber por que nós temos que terminar nossas aulas de direção 2 semanas antes do exame. Isso é lei? Por que temos que terminar antes, mas se nós quisermos pegar a aula um dia antes do exame, podemos? Acho estranho isso, porque pagar a aula podemos, fazer aula até um dia antes do exame, mas não podemos deixar nossas aulas para terminar na semana do exame. Obrigada. Bom, Daniela, eu sei bem o que é isso. A autoescola, para marcar o seu exame, ela tem uma lista enorme. E ela, na maioria das vezes, ela fica limitada a algumas vagas, porque o Detran acaba não conseguindo atender todo mundo em todos os exames. Então, algumas pessoas não conseguem fazer esse exame e ficam para o próximo. Então, para não correr nenhum risco de você ficar sem o seu exame, sem a marcação do seu exame e ser julgada para o exame seguinte, a autoescola pede que você termine essas aulas o quanto antes possível. Eu, particularmente, isso vai muito de cada regional, de cada autoescola, o trabalho da demanda ali, volume de alunos, né? Eu, particularmente, se o exame era na semana seguinte, eu pedia que a pessoa terminasse as aulas até a quinta-feira da semana que antecede o exame. Por exemplo, se o exame é segunda que vem, até a quinta-feira da semana anterior você tem que terminar. Por quê? Porque terminou, eu emito o certificado, emito a taxa, paga. Aí na sexta-feira eu entro marcando o seu exame, na segunda já pode fazer o exame. Então, quer dizer, questão de 5, 6 dias antes já resolvia para nós aqui. Mas, repito, isso vai da demanda de cada autoescola, tá? Lá eles sabem do serviço dele. Eu até penso que a sua deve ter serviço para caramba. Para terminar 2 semanas antes é prazo para caramba, na verdade é essa. Mas, enfim, é isso. Certamente é isso aí que acaba fazendo com que a autoescola exija que você termine antes, tá bom? Obrigado pela sua pergunta. Próxima dúvida aí. Jonathan perguntou o seguinte: é proibido fazer conversão à esquerda para um lote lindeiro em uma rua com faixa contínua, dupla e tachões? Jonathan, tem faixa contínua, seja ela dupla ou simples, você não pode fazer manobras de conversão e nem de retorno. Também não pode ultrapassar, obviamente. Mas cruzar, transpor essa linha para entrar em qualquer área lindeira, pode, não existe proibição dentro da legislação de trânsito, tá bom? Também tem textos e vídeos, nossa, eu vou tentar deixar aqui embaixo para você alguns que mostram isso com maiores detalhes, para caso você tenha passado por algum problema aí com isso, questão de fiscalização, você já tem os fundamentos necessários para se defender, tá bom? Obrigado pela pergunta. Próxima dúvida aí. Essa agora é a nossa última dúvida de hoje. Quem mandou foi o T. Moraes dos Santos. Olá, Ronaldo. A dúvida ou até um questionamento, porque só podemos refazer um novo exame após ser reprovado só depois de 15 dias. Cara, isso é regra, isso está lá na resolução 168 de 2004 do CONTRAN. Ela estabelece toda a conduta, todos os procedimentos para o seu processo de habilitação. E lá consta que, sendo reprovado, você só pode refazer esse exame após 15 dias. Tá? Você pode marcar imediatamente. Se for reprovado hoje, já vai lá na autoescola e fala: eu quero fazer o primeiro exame que eu puder aí, que estiver dentro do meu prazo aí. Aí já emitem a taxa, você paga e eles já marcam o seu exame para aquela data, né? Mas você não consegue fazer exame antes de transcorrido esses 15 dias completos, não. Nem no 15º dia você consegue, só no 16º em diante. Espero ter ajudado. Obrigado a você que participou. Vai lá no Instagram, Leg Trânsito, procura essa postagem aqui e deixe a sua dúvida com a hashtag Leg Trânsito Responde. Vai ter a sua dúvida respondida e vai participar do sorteio aí dos nossos cursos. Um dos nossos cursos você pode ganhar e fazer aí 100% de graça com a gente pela internet. Obrigado, um abraço, fui!